Olá, meu nome é Tainá, sou graduanda de Direito na Unicesumar, modalidade presencial no campus de Maringá, e vou apresentar o meu trabalho titulado Como Casamento Infantil e a Legislação Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Princípio da Proteção Integral, sob orientação da professora mestre Tatiana Richete. Quando a gente está falando de casamento, a gente está falando uma coisa que acontece em vários lugares do mundo e que aqui é muito difícil a gente acreditar, mas também acontece no Brasil. E são pessoas que têm menos de 18 anos e que estão casadas. E essas pessoas são meninas e meninos. O Brasil é o quarto país do mundo em número de meninas casadas com menos de 18 anos. Essas meninas é entre 15 e 14 anos, mas também meninas que casaram entre 13, 11 e 10 anos de idade. Então, por que isso é um problema? É quando essa menina se casa, ela não tem mais acesso ao lazer, ela para de estudar, ela engravida muito cedo, então todo aquele potencial, todo aquele direito, ele fica retido. E muitas vezes essa menina ela está submetida a riscos maiores, como, por exemplo, o risco da violência. O artigo 227 da nossa Constituição Federal, ela prevê que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, o adolescente e o jovem. O que chamou a atenção para a pesquisa é sobre a importância de investigar os direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante sua base doutrinária da proteção integral frente ao fenômeno do casamento infantil no Brasil. Discorrer acerca do período da infância em questão, sobre a idade núbil, realçar a proteção da infância sobre o direito brasileiro. O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, uma pesquisa de caráter exploratório, que visa analisar o que os livros, artigos e periódicos e a própria legislação brasileira relata sobre o tema proposto. A pesquisa bibliográfica desenvolveu a partir de um diálogo em alguns autores da área, entre a mim, Custódio, Taylor, entre outros. O Código Civil Brasileiro regulamenta o casamento e dispõe que a capacidade para se casar, que é a idade núbil, é aos 16 anos, artigo 1517, fazendo a ressalva que para os que ainda não atingiram a maioridade civil, fase necessária a autorização de ambos os pais ou representantes legais. Além disso, disciplina que, em caso de divergência entre os pais do menor de 18 anos e o maior de 16 anos, a autorização seja suprida pela via judicial. Reconhecido internacionalmente como uma violação aos direitos humanos, o casamento infantil também viola o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos, assim como o artigo 16 da Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, segundo o qual as mulheres devem possuir os mesmos direitos que os homens, de escolher livremente o cônjuge e de contrair matrimônio somente quando livre e pleno consentimento. Por fim, é de grande importância relacionar gênero com infância no cenário do casamento infantil. As diferenças hierárquicas constituídas pela sociedade entre homem e mulher produzem efeitos violadores de direitos fundamentais da criança. A prática do casamento infantil acarreta o desrespeito à condição peculiar de desenvolvimento da criança e, sobretudo, transgride o direito fundamental à livre infância proposto pela doutrina da proteção integral. Portanto, a criança ela precisa ser protegida. Para isso, é necessária a adoção de ações a fim de aumentar os instrumentos de acesso à justiça para as crianças e garantir que as crianças sejam livres para dizer não ao casamento que não desejam. Foi constatado que são meninas mais pobres na maioria das vezes, em estados de vulnerabilidade. Então, a gente acaba sendo levado a acreditar que com o casamento foi a melhor escolha, foi o melhor que poderia ter acontecido com ela. Então, é por isso que, embora seja uma violência que ninguém vê, e fica pela lógica do pelo menos. Pelo menos ela tem casa, pelo menos ela tem comida, pelo menos ela tem esposo. E assim nunca cessa esse ciclo. Lembrando que elas não têm escolha, foi por falta delas que isso ocorreu. Aqui são as referências do meu projeto. Aqui são os agradecimentos a Deus, a minha mãe, meu esposo, a minha orientadora, os meus colegas de sala e a essa universidade por ter dado a oportunidade de concluir essa jornada acadêmica. Muito obrigada.